Abra comigo a sua Bíblia na primeira carta de Pedro, lá no capítulo 4, nos versículos 7 a 11. Primeira Pedro, capítulo 4, versículos 7 a 11. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e sóbrios para poderem orar. Acima de tudo, porém, tenham muito amor uns para com os outros, porque o amor cobre a multidão de pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus lhe dá, para que em todas as coisas Deus seja glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio para todo o sempre. Amém. Que belo texto. Eu já me deparei com esse trecho algumas vezes na caminhada cristã, mas sabe que os mesmos textos acabam, dependendo do contexto, tendo um outro colorido para nós, um outro significado, não destoante da intenção do autor, mas contextualizado para o tempo em que estamos inseridos, para as lutas que enfrentamos, para os dilemas que cada um de nós atravessa. O que Pedro vinha fazendo até aqui, ele vinha tratando da relação dos cristãos com os não cristãos, por causa das perseguições, das hostilidades. Mas agora, a partir exatamente desse trecho, versículo 7, Pedro dirige a sua atenção para as relações dentro da comunidade. Por causa das pressões externas dos ímpios, mas também porque essas pressões ocasionaram rupturas na comunhão. Você já viu aquela coisa, mais ou menos assim, temos um problema externo e começamos a achar um culpado interno? O casal está enfrentando algum desafio externo e daqui a pouco briga entre si para dizer quem é o culpado. Pois isso também afetou aquela comunidade, divisões internas por causa da pressão externa. Pois é nesse contexto, meus irmãos, e também porque o fim dos tempos aqui é anunciado como próximo, que se fazem necessários alguns princípios aqui registrados, como, por exemplo, sobriedade, discernimento, oração, amor, serviço, porque todos estes termos vão redundar em glórias a Deus. Repito os termos: sobriedade, discernimento, oração, amor profundo entre os irmãos, uma vida de serviço, de modo que tudo isso glorifique a Deus. É interessante que há 3 outras passagens bíblicas que eu não vou ler agora, mas que se relacionam e complementam muito esse trecho da Escritura. A primeira é a 1 Tessalonicenses 5, de 1 a 10,
quando ali se fala da expectativa da chegada do dia do Senhor, da importância de sermos sóbrios e guardarmos as virtudes fundamentais. Romanos 12, versículos 6 a 8, que trata dos dons num contexto relativamente semelhante. E Tiago 5, de 7 a 20, que vai ressaltar a paciência também, a oração e o amor que cobre pecados. A expressão é parecida, em vista do próximo. Comecemos, versículo 7. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e sóbrios para poderem orar. Pedro aqui, pela primeira vez nessa carta, vai dizer claramente que o fim está próximo. Está próximo aqui, meus irmãos, é um termo usado por Jesus nos evangelhos, também para anunciar o reino de Deus. Ele mesmo disse, o reino de Deus está próximo. E aqui, nesse versículo 7, o tempo verbal está no perfeito e poderia significar literalmente chegou. O fim de todas as coisas chegou, o que dá uma ideia do senso de iminência, de proximidade que Pedro tinha a respeito do final de todas as coisas, pelo menos daquela era. Tiago, meus irmãos, também escreveu que a vinda do Senhor está próxima. Um outro homem de Deus na Escritura, no capítulo 5, versículo 8, escreveu exatamente isso. Pois essa sensação de viver às portas do desfecho da história e de ter um novo começo, diferente, é muito importante, meus queridos, para a gente entender o cristianismo primitivo e as escolhas que a igreja fez, e do que ela se desfez, do que ela se desapegou e para onde o seu coração se voltou. Porque é unânime que essa era a expectativa de que Jesus voltaria logo, e não só voltaria, mas inauguraria o seu reino eterno. Por isso os cristãos tinham vitalidade, se dispunham a se desfazerem do que possuíam, se dispunham às perseguições, porque acreditavam numa virada histórica, tão logo possível. E é óbvio aqui, em 2022, uma pergunta que pode surgir é: mas se já se passaram 2000 anos, como esse fim não chegou? E a maior ou melhor resposta que se pode oferecer a essa pergunta certamente está em 2 Pedro, capítulo 3, que acho importante lermos também na noite de hoje. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 3. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias virão escarnecedores com as suas zombarias, andando segundo as próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Pois deixa eu fazer um parênteses aqui, tem hoje teólogos a desconfiar da volta de Jesus por causa do tempo decorrido. E por causa desse tempo decorrido, reconstruindo a sua teologia a respeito do reino de Deus. Acontece que, de propósito, esquecem que os céus existem desde muito tempo e que a terra surgiu da água e, através da água, pela palavra de Deus. Nós, enquanto povo de Deus, cristãos, confessamos que Deus é o Criador, que o mundo não veio a existir por acidente. Esse mundo tem autoria e tem propósito. Versículo 6, com base nesta palavra também o mundo daquele tempo foi destruído, afogado em água. Menção aqui ao dilúvio.
pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem têm sido guardados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e da destruição dos ímpios. Mas há uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos são como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Porém, o dia do Senhor virá como um ladrão. Eu queria aqui também dizer isso. Se Deus retarda a sua vinda para que pessoas conheçam o Evangelho, o que nós, igreja cristã, estamos fazendo neste sentido? É como se Deus estivesse parando o mundo para dizer: vão, contem, testemunhem, compartilhem da boa nova. Eu parei o mundo para vocês fazerem isso, porque eu não quero que ninguém pereça, mas que as pessoas se arrependam. Porém, ressalva, não tem jeito, o dia do Senhor virá como um ladrão. Você não o espera, você não se programa para tanto, e ele vem. Naquele dia os céus passarão com grande estrondo, e os elementos se desfarão pelo fogo, também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Pois, escute, meu irmão, isso aqui é fundamental para uma igreja que se diz cristã e que tem esperança de novos céus e nova terra. Desfeitos os antigos, aguardamos a transformação deste mundo de toda dor, todo sofrimento. E como viver aqui sem ter essa esperança? Mas atenção, quero me deter um pouco mais hoje nessa palavra, esperança, ou por que não dizer, pensar a respeito do reino de Deus que virá. Veja, ao longo da história do cristianismo, sempre se tem visto que a perspectiva de se viver no tempo do fim, de se estar às portas de uma grande virada histórica, alimentou sempre a fé dos cristãos. Por isso que você vai entender que em lugares de perseguição e de escassez, parece que as pessoas são mais piedosas, menos materialistas, mais conscientes da vulnerabilidade da vida. Em lugares onde isso não acontece, onde a gente tem muita abundância, a sensação de vida eterna aqui é muito grande. Quando essa perspectiva do futuro próximo nos falta, a comunidade cristã tende ao esmorecimento. E é por isso que a doutrina das últimas coisas, ou escatologia, escaton é com este sentido, ela é fundamental para regar a nossa fé aqui e agora. E quando eu entro neste tema, eu não estou me referindo a ter uma mera notícia de que um dia Jesus vai voltar e vamos entrar num novo mundo. Eu estou dizendo de uma certa maneira, já contemplar, já enxergar, desejar e ter esperança no coração a respeito. Não é você ir num índice de teologia sistemática e ir lá no último capítulo dessa doutrina, que é a doutrina das últimas coisas. Deixa eu saber como é que isso é. Não, é saber que isso vai acontecer e alimentar-se com essa verdade para viver aqui e agora. Este é o desafio. Este é o desafio de nosso tempo.
evoluímos em muitas coisas, o mundo ficou mais rico em termos gerais. Muitas diferenças, muita escassez, muita desigualdade, é claro. Mas a ciência se multiplicando, os serviços cada vez mais bem prestados. É que nem aquele conceito muito comum dos nossos dias, né? Vida de qualidade. Onde é que você mora? Eu moro lá porque eu quero uma vida de qualidade. Por detrás do conceito de vida de qualidade quer dizer o quê? Facilidade, proximidade, baixo custo, muita natureza. E se você pensa um pouquinho mais a respeito de vida de qualidade, você se dá conta que nem sempre o mais fácil é o melhor, nem sempre o mais próximo geograficamente é o mais próximo do caminho que você tem que tomar. Nós temos hoje irmãos que moram quase além da grande Porto Alegre que vem aqui. Temos irmãos que moram bem na Zona Sul. Eu vou repetir uma frase simples que eu ouvi esses dias, mas que acho que a gente precisa pensar a respeito dela. Não busque necessariamente uma igreja próxima da sua casa, busque uma igreja próxima da sua Bíblia. E eu, ao dizer isso, penso realmente nesse conceito, vida de qualidade de vida. Em que sentido? De uma certa maneira, também esse conceito traz consigo embutido aquela ideia de tudo que for mais fácil é o que eu quero. Tudo que for menos doloroso é o que eu vou procurar. Tudo que for menos custoso, menos trabalhoso, pois atenção, a vida não é assim. E vejam, um tema aqui bem próprio de moradia, e que na verdade vai afetar muitas das coisas que a gente acredita, e a nossa cosmovisão a respeito de certo e errado, e de bom no verdadeiro sentido da palavra. Ora, quantas foram as vezes que lá em casa nós tivemos essa discussão sobre onde morar? Sempre quis morar numa casa. Só que daí você pensa casa, você pensa onde você trabalha, você pensa o dia a dia, filhos, escola, seja lá o que for, e você vê que é difícil vida de qualidade com funcionalidade, com educação. E você tem que fazer escolhas. Então, ao dizer isso, eu quero dizer na noite de hoje, que nós, às vezes, nos acostumamos tanto com o bem-estar, com a estrutura material, com a evolução científica, que nós nem gratos mais somos e que nós vamos ficando cada vez mais difíceis, mais murmuradores, mais incompletos e mais insatisfeitos. Como era a vida naquele tempo? Como é que as pessoas faziam de um lugar para outro para se deslocarem nas suas missões? Quanto calor passamos agora, estamos ainda no meio de um calor, muita gente tem ar-condicionado. Eu nem sei em que ano se descobriu isso. A sensação que eu tenho é que isso não está forjando pessoas mais fortes, mas mais vulneráveis, mais caprichosas, mais egoístas e mais dependentes de coisas, mais insatisfeitas. E não me entenda mal aqui, a minha ideia não é me desfazer de tudo dentro de uma filosofia ali do primeiro século, como alguns romanos fizeram, mas é entender por que eu existo, para quem existo. O que é uma vida de qualidade? Essa implicação, querido, de não se aperceber, por exemplo, de que o fim está próximo, de que essa conjugação de desafios, de calamidades, de doenças, de mortes, que ela não deixa de ser um sinal de que esse mundo está gemendo. E Paulo usou essa metáfora da mulher que está dando à luz no motivo específico do parto há muita dor, mas uma criança vai nascer. Esse mundo, de certa forma, está colapsando, gemendo, porque ele não suporta
tanta corrupção, tanta injustiça, tanta maldade, tanta dor. O pior é você não perceber isso. O pior é você me dizer, não, pastor, está tudo muito 10, esse mundo é o melhor possível. Ah, tem algo errado então com essa perspectiva. Porque quando ela te afeta, tudo na tua vida muda. Teu tempo muda, teu investimento de dinheiro muda. Tuas prioridades mudam. Teu conceito de vida de qualidade muda. Tudo vai mudar a partir da visão, que é acompanhada de um coração que também enxerga essa visão. Não menos afetada por essa perspectiva é a nossa espiritualidade, porque isso significa participar já aqui e agora daquela comunhão que todos nós teremos plena um dia com Deus, que é a marca da era vindoura. Não quero me demorar, mas Apocalipse 21:3 é um texto que nos dá um pequeno deslumbre dessa verdade. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. Aí quando eu começo a pensar aqui em carro, começo a pensar em luxo, começo a pensar em marca, em posicionamento social, começo a pensar em tanta coisa fútil que vai passar e que a traça vai corroer e já corrói. Às vezes a gente se pega envergonhado. Eu tenho particularmente uma coisa que me incomoda, que se chama mofo. E no nosso apartamento hoje, tem algumas paredes que você vai lá, limpa, passa cloro, chama um profissional e não resolve. Aí nós pintamos as paredes de novo com aquela tinta que dizem super antimofo. Até agora elas estão bem ali. Mas você vê o que? A deterioração. E não é só da parede. Ela vai afetando o que está perto. As coisas vão envelhecendo. Esses dias, tomando banho lá no box, você já vê o silicone vencendo, aí começa a vazar e molha todo o banheiro. O tempo passa e é o jeito. Mas quando eu olho para essa perspectiva de saber que eu sou e serei o tabernáculo de Deus, que nós seremos povo de Deus e Ele estará conosco para sempre. Aqui e agora eu enfrento qualquer desafio. Eu agradeço, inclusive pelas coisas ruins, em vista daquilo que um dia Deus vai fazer. A característica da espiritualidade cristã é esse desfrutar da vida futura antecipada. Então, quando eu abro aquele texto de 1 Coríntios 11, em memória dele, até que ele volte, eu não estou falando só de memórias e de olhar para o futuro distante e pensar que um dia Jesus vai voltar. Eu estou querendo dizer, já enxergando Jesus voltar e lidando com as perguntas e crises que hoje a gente tem num mundo tão dolorido. Veja comigo uma passagem a esse respeito em Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais?
De modo nenhum, como viveremos ainda no pecado, preste bem atenção aqui, nós, os que já morremos para ele, você percebe aqui que você tem um status de morte para o pecado? Ah, pastor, mas o pecado me assedia o tempo inteiro. Sim, você é um ser humano pecador, mas note, quando você nasceu de novo, alguma coisa aconteceu com você que decretou uma morte para a vida anterior. Você pode até não viver nessa realidade, ser desapercebido disso e viver como qualquer outra pessoa não cristã, mas aqui você é lembrado de que você já morreu para ele. Versículo 3. Ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós em novidade de vida. O sentido de Paulo aqui, escute bem, é que você já desfruta de uma dimensão da ressurreição e é ela que alimenta a tua novidade de vida. Por favor, enxergue isso nesse texto. Não é só olhar para o futuro e esperar como qualquer outra, será que ele vem? É já ter sido parte dessa morte da velha criatura, ressurgindo em Cristo para a nova vida e andando de forma condizente, ainda que essa vida hoje não seja plena. Mas eu já estou nessa dimensão. Meus irmãos, a igreja não é um povo que sabe a respeito de verdades, a igreja é um povo cuja verdade vive nela. Isso muda muito o nosso enfoque para além do intelectivo, para o devotivo, aquele que alimenta o nosso coração e a nossa esperança. Você pode ler a bula de um remédio e ter toda a informação a respeito dos efeitos colaterais, mas se você tem sintomas desses efeitos, você vai ter medo. Por isso, a minha oração nesses dias, em tempos tão difíceis, não é no sentido de alarmismos, mas é no sentido de que vivamos de maneira condigna com nossa vocação. Somos peregrinos e forasteiros desse mundo. Eu não estou propondo um gnosticismo, um dualismo de automartírio ou flagelo no corpo ou na vida que Deus nos deu. Tudo que é feito por Deus é bom, mas ao mesmo tempo, este mundo não é o nosso destino. Porque isso vai alimentar as tuas ações. Se você conversa com alguém avarento hoje, que não tem essa perspectiva, é óbvio que ele não vai contribuir, não vai ofertar, ele não entende o sentido de fazê-lo. Ele vai pensar no que ele está perdendo. Quando ele tem uma perspectiva celestial, ele sabe que esse dinheiro vai ir para o caixão um dia. Participei nessa semana de um sepultamento, vi ali o pai morto, 86 anos, e vi a viúva. É como se ela estivesse contando o tempo, porque ela sabe que ela é a próxima ali. É certo, não tem erro. Mas como nós temos a capacidade de achar que somos donos do mundo que não vamos passar. Por isso, na noite de hoje, esse texto começa nos desafiando. Nos falando, por exemplo, de que esse dia vem como ladrão. Certamente virá, diz o autor. O que nos cabe fazer? O que diz o texto?
Portanto, sejam criteriosos e sóbrios para poderem orar, é o que Pedro escreve. São as orações dos cristãos que mantêm os seus olhos voltados na direção correta para que vivam nela as suas vidas. Guarde esta frase. Tem um autor que, a respeito da oração, como meio de a gente ter essa compreensão, disse assim: a oração é o modo verdadeiramente adequado de se preparar para o fim próximo. Você lembra Jesus no Getsemane? Ele estava orando, percebendo as coisas numa outra dimensão. A dor ali ia ser difícil, mas ele enxergava além daquela dor da cruz. São as orações dos cristãos que mantêm os seus olhos voltados na direção correta para que vivam nela as suas vidas. Um outro autor escreveu assim: importa entabular primeiramente, desde já, ligação com um outro mundo sempre mais próximo de nós. O que diz Pedro aqui? Os dois verbos, sejam criteriosos e sóbrios, apontam para uma mesma coisa: necessidade de moderação, necessidade de sobriedade, necessidade de discernimento. Não é pagar para ver, não é dizer, eu sou assim mesmo, depois eu lido com as consequências. Não é assim, não acredito na exortação do pastor e da palavra de Deus, deixa eu ter a minha própria experiência. Isto não é critério. A necessidade de moderação, de sobriedade, discernimento, não deixando que alguma coisa venha perturbar a capacidade de ver e